Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda você, estudante do sexto ano do Ensino Fundamental 2. Meu nome é Rauston Bueno Mota e a disciplina é Língua Portuguesa. A nossa aula hoje fala o texto como voz social. Há uma ideia muito comum entre as pessoas de que o texto é apenas para fazer sorrir, fazer chorar, emocionar, trazer à tona as emoções, né? Mas é muito mais do que isso. Grandes escritores, grandes poetas, cronistas, romancistas, autores teatrais, grandes escritores e escritoras criaram textos muito interessantes em que deram voz àquelas pessoas que não têm voz e vez na sociedade. Então hoje o tema é este, né? O texto com voz social, ou seja, aquele texto que vai trazer a voz de quem não pode falar, não pode gritar, não pode externar a sua tristeza, a sua agonia, o sofrimento e fazer uma denúncia daquilo que incomoda a vida, que atrapalha a vida, que faz a vida ficar triste. Então, um texto que vai retratar uma realidade social. Vamos lá então. E as habilidades que vamos aprender hoje com essa aula? Vamos lá. Analisar entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas pode-se encontrar um texto social no cinema, no teatro, na música, artes visuais ou midiáticos que aparecem na mídia, na texto jornalístico, por exemplo, referências explícitas ou implícitas a outros textos. Quer dizer, quando um texto aparece em outro texto. Quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos. Quer dizer, o texto verbal e não verbal. Vamos ver então. Eu trouxe aqui uma frase de um grande jornalista e escritor, Eduardo Galeano. Ele era uruguaio e ele tem uma frase que eu gosto muito de trazer para a aula, porque ela nos dá início a pensar no texto como voz social. Vamos então. A primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la, ou seja, só se pode modificar a realidade se você a conhece. Se você conhece o que leva à realidade àquela situação e não a outra, porque as pessoas vivem de uma maneira e não de outra, porque a injustiça, a maldade, a violência, ou seja, tudo que contribui para trazer tristeza à vida, não pode ser combatido. Eu quero sugerir a você, deste autor mesmo, Eduardo Galeano, este livro muito famoso dele, talvez o mais famoso dele, As Veias Abertas da América Latina. É um texto que você não vai ler agora, porque é um texto muito denso, muito às vezes difícil para a sua idade agora, mas eu peço a você que quando você estiver aí com seus 16, 17 anos, procure este livro, leia este livro, porque ele é um retrato da voz social que ele coloca no texto. Então ele fala muito aqui, ele fala aqui do que aconteceu, do que vinha acontecendo, do que acontece, porque é um texto atual ainda, embora tenha mais de 40 anos, né? É um texto que retrata a realidade da América Latina, né? Tudo que ela sofreu e vem passando. Então, é um texto como voz social, ou seja, faz uma denúncia daquilo que é feito contra um continente. Então, leia o livro depois. Vamos então ler agora esta imagem aqui. Esta imagem, como nós podemos ver, não é uma imagem assim que agrada aos nossos olhos. Por quê? Nós temos, vamos ler a imagem, nós temos uma cena de um lixão, né? Bastante lixo, alguns urubus ali no meio do lixo e um ser humano. Aquele ser humano ali não está a passeio não. Ele está ali buscando algo para a sua sobrevivência. Ou porque ele vai se alimentar de restos que estão ali, ou porque vai pegar algo dali para fazer um dinheiro, para poder vender e manter a sua vida funcionando, a sua sobrevivência, não é? Então, esse texto aqui é uma realidade que nós podemos encontrar em várias cidades brasileiras, infelizmente, não é? Então, é uma foto, é uma imagem que faz uma denúncia social.
nós sabemos que um texto não é apenas feito por palavras. Uma foto, uma imagem, um quadro é texto. Tudo é texto. Tudo aquilo que provoca em nós um sentido, nos faz pensar, refletir, tem a ver com a realidade, com a imaginação. Neste caso aqui, com a própria realidade, é texto. Tudo aquilo que provoca em nós um sentido de interpretação, de indignação ou de reflexão é texto. Até o silêncio é texto. Então, nós temos aqui um texto. O que tem a ver esse texto com a aula de hoje? Tem tudo a ver. Vamos ver por que isso tem a ver? Vamos lá. Eu trouxe aqui um poema chamado O Bicho, de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira foi um importante poeta que viveu ali bastante no século XX, não é? E ele era um cara assim que pensava na condição social das pessoas, não é? Então ele retratou neste poema algo que chama a atenção. Vamos ler. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos, entre o lixo mesmo. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Quer dizer, ele não pensava, ele simplesmente agia. Agia como? Ele pegava e comia. O bicho não era um cão, não era um gato e não era um rato. Ele conclui, o bicho, meu Deus, era um homem. Então, veja bem, ele traz aqui a imagem de um cão, que é um animal, que é possível você encontrar um cão mexendo no lixo, é um animal. É normal você encontrar um cachorro no meio do lixo, é normal. Um gato, a mesma coisa, é muito comum e normal, ninguém vai se espantar se encontrar um gato mexendo no lixo. É normal, é um animal, né? Irracional. E um rato, muito mais, né? Muito mais comum um rato que ama lixo, ficar ali no meio dele, revira aqui, revira ali. Agora, o espanto dele está no último verso. Olha a emoção que ele traz, o sentimento que ele coloca quando ele escreve. O bicho, meu Deus, era um homem. É o espanto dele, né? Então, neste verso aqui, ali está retratada a sua indignação, o seu espanto, ao ver que um homem que não era um cão, não era um gato, não era um rato, revirava lixo, como se fosse um bicho, né? Então, este poema é um exemplo de texto social. É um texto que denuncia algo que acontece na sociedade e que não é normal. Não podemos aceitar, achar assim, mas todo dia a gente vê isso, todo dia isso acontece, infelizmente. Mas a proposta do poeta é justamente essa, nos levar a pensar, a refletir sobre que realidade que é essa e como transformá-la então. Porque senão pode chegar ao ponto de achar que é tão normal, deixa para lá, é assim mesmo, nos acomodarmos. Então, essa é a função social de um poema como este aqui. Agora aqui nós temos duas imagens muito parecidas. Aqui nós temos corpos de seres humanos, um sobre o outro, né? Corpos mortos, né? Pessoas mortas. Quer dizer, aqui você está vendo uma imagem triste, igualmente triste. Na verdade, é uma foto, né? Uma fotografia. Do outro lado, à direita, também uma outra fotografia. Nós temos ali corpos jogados também. E corpos que estavam onde? Parece que é um caminhão ali, não é? É um caminhão. Então, pessoas são lançadas no chão como se fosse assim, objeto, coisas, né? Resto de lixo, resto de obra, sabe? Mas não são pessoas. Esta foto aqui é em Ruanda, é um país da África. Então, é uma denúncia de um jornal que está mostrando uma realidade social naquele país. A violência, a guerra, né? Assassinatos e pessoas sendo jogadas como se fosse assim, resto, como se fossem lixo. E aqui nós temos, na verdade não é uma foto, é um quadro de um pintor chinês. Eu trouxe o nome dele aqui anotado, porque eu não vou saber falar o nome dele. Então eu anotei aqui. Li Zijian é o nome dele. Li Zijian
é o pintor chinês, né, que elaborou essa obra aqui. E ela tem a ver com a outra obra, que é uma foto jornalística, outro texto. Então, são dois textos retratando uma dura realidade social, né? O que acontece lá em Ruanda. Tem até um filme que eu vou indicar a você, chamado Hotel Ruanda, de 2004. Então, nesse hotel, né, acontece um fato curioso e outros fatos também acontecem nesse filme para você assistir, você pensar sobre esta realidade. Porque um filme também é um texto e ele pode ser encarado como voz social muitas vezes, porque ele retrata uma realidade de uma comunidade ou de um país. Então, o Hotel Ruanda, fica a dica para você. Aqui nós temos um quadro, Os Retirantes, de Portinari, né? Um grande pintor brasileiro. E neste quadro nós podemos ver também a comunhão entre arte e realidade, a aproximação entre arte e realidade. Olha só, nós temos uma cena aí, também assim, não é uma cena que você dá pulos de alegria ao ver. Você fica até entristecido. Por quê? Nós temos ali uma família, perceba, ninguém está sorrindo ali, parece que não há motivos para esse sorriso, para haver sorriso nos lábios, né, como se diz, né? Até um pleonasmo nos lábios, né? Quer dizer, não há um sorriso ali, quer dizer, uma família de retirantes, o nome do quadro é esse, retirante, quer dizer, o que é retirantes? Estão saindo de uma localização, indo para outra localização, tentando melhor sorte. Então, esse quadro aqui do Portinari é também voz social. Por quê? Está denunciando uma situação que acontece no nosso país, principalmente no norte de Minas e na região nordeste. Uma família inteira, faminta, quer dizer, você vê que no chão há restos de comida, ossos de animais mortos, né? Urubu sobrevoando, como que a espera, olha só a cena, como que a espera da morte da família para poder se alimentar dessa mesma família. Então é um quadro assim, é a arte, ela assim, esteticamente ela é linda, mas a realidade não é. Então é um texto também que pode ser lido como um texto social. Então, assim, o texto como voz social, denunciando uma realidade. Bom, quando nós falamos de voz social, nós falamos também de reclamação. Quer dizer, você está pondo, como se fala, né? Pôr na boca no trombone, está denunciando alguma coisa, alguém, não é? Então nós vamos agora conhecer um gênero que tem a ver com isso também. É uma carta de reclamação. Vamos conhecer? Todo mundo já pensou em fazer ou já fez ou uma carta de reclamação ou um e-mail de reclamação, que é mais comum hoje, né? O e-mail. Você comprou alguma coisa, algum produto, ou contratou um serviço e foi mal atendido, ou algo de ruim aconteceu, o que esperava que acontecesse não aconteceu. Então você vai elaborar um texto, uma carta ou e-mail de reclamação. Qual é a sua estrutura? Vamos lá. Intenções principais, o nome já fala, né? Você vai fazer uma reclamação ou então uma solicitação ou uma crítica. Onde acontece essa carta de reclamação? Onde ela é publicada? Onde ela circula? Revistas de jornais, impressas ou online, né? Sites ou plataformas de reclamação. Várias empresas possuem sites específicos, ou 0800, né? Canais de ouvidoria para ouvir o consumidor. Você liga para lá e fala, ó, isso aconteceu assim, assado, tal dia, tal horário comigo, em tal loja, tem documento aqui, nota fiscal, e você encaminha para a empresa. Acontece também. É a voz social do cidadão, tá vendo? É uma carta de reclamação ou e-mail. Quem lê? Leitores de jornal, revistas, internautas, o público em geral. Tem uma frase que eu gosto muito, ela fala assim, aprender com os próprios erros é romântico, mas aprender com os erros dos outros é econômico. Quer dizer, você viu o que aconteceu com aquela pessoa e você não vai passar pelo mesmo problema, porque você vai se prevenir, não é? Organização, uma carta, né? Introdução, exposição do problema, do que aconteceu, argumento para justificar a sua reclamação, o que aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, o dano sofrido, o nome do remetente, o seu nome e escrito em primeira pessoa ou terceira pessoa. Ou seja,
eu estou falando, ou nós estamos falando, ou eles estão falando. Terceira pessoa. A linguagem, informal ou formal, dependendo de quem? Do autor ou da autora, de quem escreve, para quem você vai enviar e do tipo de publicação. Eu sugiro que você, quando for escrever uma carta de reclamação, use linguagem formal. Fica um texto mais elegante, um texto mais sério, né? E quem lê vai sentir mais firmeza naquilo que você está falando e transmite também credibilidade, ok? Olha um exemplo aqui de carta de reclamação. Vamos dizer que é um e-mail, né? Você põe o nome e o e-mail do remetente, enviado em terça-feira, 20 de julho, tá vendo? Dia, mês e ano e horário para BH Reclama, assunto ecologia humana. Pronto. Aí você vai escrever o seu texto. Vamos ver como é que seria um texto, o corpo desse texto? Um exemplo. Solicito uma urgente ação eficaz de fiscalização das calçadas públicas da cidade em lamentável estado, em qual estado? Quebradas, rachadas, com falhas, degraus com buracos, etc., que vitimam diariamente pedestres, em especial idosos, com consequências muito graves. Está relatando o problema. E onde que é o problema? O endereço disso tudo fica na esquina entre a Avenida Afonso Pena e Rua da Bahia, nessa capital. Pronto. Então você foi breve, objetivo e claro, né? E fez um pedido, fez uma reclamação. É o cidadão usando um texto como voz o quê? Social, né? Continuação. Por que a prefeitura... Aqui é um outro exemplo, né? Por que a prefeitura não faz um convênio com os Correios para que os carteiros fiscalizem as calçadas com delações premiadas? Prático, bate rápido. É uma sugestão, né? Eles que rodam por toda a cidade, eles podem também fazer isso. Outra sugestão, por que as vítimas não se mobilizam judicialmente por indenizações em caso de queda por calçada sem manutenção? Também pode participar pode fazer parte do seu texto. Atenciosamente, né? Você vai se despedir com educação, nome, endereço e telefone. Por quê? Porque a pessoa, o órgão público ou a empresa vai querer entrar em contato com você. Tem que saber o seu nome, onde você mora e o telefone de contato, né? Então você envia o e-mail, a carta e vai ter a resposta se você colocar seu nome, endereço e telefone. Carta de reclamação. Então, na aula de hoje, nós podemos aprender sobre carta de reclamação e também sobre ler um texto que vai trazer uma realidade. Isso é importante, por quê? Porque o cidadão ele precisa participar da vida pública. Aristóteles, um filósofo grego, ele escreveu um livro chamado Política e neste livro ele fala o seguinte, olha, cidadão é aquela pessoa que participa da vida da cidade. Então, se você participa da vida da sua cidade, não poluindo, não estragando, não danificando o bem particular ou público, você é um cidadão responsável, consciente dos seus deveres e direitos. Então, o texto com voz social ele é importante porque ele nos traz à memória o que é ser também cidadão. Combinado? Então, o que aprendemos hoje nesta aula? O papel da arte e da literatura como ferramenta de denúncia e crítica social. Porque as pessoas acham, de um modo geral, que poesia é você ler, achar bonito, mandar para alguém que está apaixonado. Não. Também, mas é muito mais que isso. A poesia, ela serve, a poesia, o teatro, a arte, de um modo geral, ela também pode denunciar um fato social. Fazer uma crítica, abrir os olhos, né? E o que é uma carta de reclamação, sua estrutura? Então, nós vimos aqui alguns exemplos, sua estrutura da carta social, que é importante você saber para quando precisar elaborar a sua. Então, uma ótima semana, bons estudos e continue se cuidando. Até a próxima!